Alunos, é, como eu prometi a vocês, eu vou fazer um vídeo fazendo a correção dessa atividade, ok? Vou postar no Google Sala de Aula o vídeo e o PDF das soluções, tá certo? Espero que possa ajudar vocês e vamos lá. A primeira questão diz: uma bola metálica de massa de 2,5 kg está presa a uma extremidade de uma corda ideal, de 2 metros de comprimento. O movimento realizado pela bola é circular e uniforme, sobre uma mesa plana, horizontal e sem atrito. Também fala o seguinte, que a tração nessa corda é de 16 Newton. Então pede para calcular a aceleração da bola e a velocidade de movimento. Então, veja só. Tentei fazer aqui o esquema. Então, existem situações aqui chamadas que limitam a realidade, que ao limitar a realidade se tornam mais fáceis ou mais tangíveis para uma modelagem física ou modelagem matemática, tá? A primeira limitação da realidade é falar que essa mesa não tem atrito. Ok? Então, tudo bem. Então, a gente não vamos considerar forças de atrito atuando na bola. Outra coisa fala-se que a corda é uma corda ideal. Não existe corda no mundo real ideal. Ou seja, está se falando ideal porque essa corda não sofre nenhum tipo de elasticidade, ela não tem massa. Então, não vamos considerar nem o peso da bola e nem a força de elasticidade que dissiparia um pouco as forças centrípetas que está acontecendo aqui, tá certo? Então, tira todo o... limita-se a realidade para variáveis mais fáceis, para mais variáveis, e a partir daí vamos fazer essa questão. Os dados da questão. Os dados da questão são o seguinte. A massa da bola é de 2,5 kg. O raio, essa massa é de 2,5 kg. E o raio, que é o comprimento da corda, é 2 metros. E fala-se que a tração da corda, ou seja, essa força de tração que sofre a corda, é uma força de 16 Newton. E algo que deve ser reparado, que essa força de tração será a componente da força centrípeta, tá? Vamos lá aqui. E algo importante a ser dito, que foi no enunciado, a bola está em movimento circular e uniforme. Quando se fala uniforme, é que existe, então, a aceleração tangencial, ela é nula, ok? Então, ele está aqui em uma velocidade constante. Então, a letra A, quando ele pede a aceleração da bola, ele está nos pedindo a aceleração da centrípeta, ok? Então, vamos usar aqui. Como falei, já que a componente que está sendo responsável pela força centrípeta é a força de tração. Então, eu coloquei aqui, ó, Ft igual a Fc. Fc, a força centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta, que é a força de tração nesse caso, é igual a 16 newtons. A massa 2,5 kg e a aceleração AC. Então, simplesmente fazer uma divisão 16 por 25, eu tenho 6,4 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular agora a velocidade do movimento, que é aqui, ó, a gente quer saber essa velocidade aqui, circular. A velocidade do movimento é dado por aceleração centrípeta com a velocidade ao quadrado sobre o raio. A aceleração centrípeta foi 6,4, que encontramos na questão anterior. Então, a velocidade ao quadrado dividido por 2,
multipliquei 6,4 por 2, deu 12,8. A raiz de 2,8 é de 3,6, aproximadamente 3,6 metros por segundo. Essa é a resolução da primeira questão. Vamos agora para a segunda. A segunda questão também é uma questão análoga à primeira, só que há uma inversão nas variáveis, ou seja, ele dá uma variável e nos pede outra, de modo inverso. E a situação é análoga. Um corpo de 2 kg está preso a um fio ideal, novamente, inextensível e de peso desprezível. Ele não se estica e não vou considerar o peso. Novamente, um artifício da física para analisar uma situação com variável, limitando suas variáveis, tá? O comprimento de 2,5 metros de comprimento e descreve uma trajetória circular horizontal sobre uma mesa novamente sem atrito. Então, sabe-se que a velocidade escalar do corpo é constante. Então, essa palavra aí foi a mais importante. Velocidade constante. Se a velocidade é constante, então ele está em movimento circular uniforme, igual a 8 metros por segundo. Determina a intensidade da aceleração centrípeta. Então, novamente as variáveis, novamente a mesma situação que a anterior. Os dados, a massa é 2 kg, o raio é 2,5 metros e a velocidade constante. Observe que eu coloquei aqui, velocidade constante de 8 metros por segundo. Então, se é 8 metros por segundo uma velocidade constante, então ele está em movimento circular uniforme. Então, ele aqui, vai descrever uma velocidade constante, ou seja, uma aceleração tangencial nula, e temos apenas aqui uma força de tração da corda, que vai ser a nossa força centrípeta, ok? E uma característica é que tanto a velocidade quanto a força centrípeta serão tangenciais, serão perpendiculares, tá? Então, vamos lá aqui. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado sobre o raio. A velocidade ao quadrado é de 8 metros por segundo e o raio 2,5 metros. Vamos apenas multiplicar esses valores. 8 ao quadrado é 64. 64 dividido por 2,5 é 25,6 metros por segundo. E vamos agora calcular a tração do fio. Então, a mesma coisa aconteceu na situação anterior. A força centrípeta é igual à força de tração, a força T, ou aqui Ft. E essa força de tração, então a força de tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. E essa aceleração vai ser a aceleração centrípeta que encontramos, certo? Que ela é a força que é responsável pela curva. Então, vamos ter 2,25 vezes 6, que é 51,2 newtons. Vamos agora fazermos a terceira questão. A terceira questão já muda um pouco a situação que acontece no movimento, tá certo? Então, vamos ver aqui. Vou ler o enunciado. Na figura está representado parte dos trilhos de uma montanha russa, em que, em uma trajetória circular de raio de 6,25 metros, em plano vertical, qual é a velocidade mínima
que o carrinho deve ter no ponto mais alto da trajetória para que ele não perca contato com os trilhos. Então vamos entender a situação aqui. Acho que a situação, o entendimento físico é muito mais difícil de se compreender do que a parte matemática em si. Olha só. Então aqui tem a representação de um carrinho passando por um trilho. Ele nos pede o seguinte, qual é a velocidade, aí aqui no ponto mais alto, aí nos pede o seguinte, qual é a velocidade aqui mínima para que esse carrinho aqui, ó, não caia, ok? Então, observe que aqui existem algumas variáveis, observe que aqui há algumas variáveis, eu tenho o peso, ok? Temos a normal, temos o peso e temos a velocidade. E observe o seguinte, que a única força que está acontecendo aqui, né, nesse ponto máximo vai ser aquela força peso, ou simplesmente que eu costumo chamar de P. É melhor chamar de P, né? Que é a força peso. E essa força peso, ela é a que é responsável pela força centrípeta. Ela é aquela, se ela é a única força que está agindo no sistema, e essa força ela é perpendicular ao movimento, ela é perpendicular à velocidade, então essa é a força centrípeta, tá? Então, quando a velocidade é mínima, o carrinho fica na iminência de cair, e a reação normal dos trilhos contra o carrinho é nula. Assim, a força resultante é o peso do próprio carrinho. Então, uma coisa que está falando aqui, ó, a reação normal dos trilhos contra o carrinho é nula. Então, já como está em velocidade mínima, essa força normal aqui, ó, que atua no carrinho, ela é basicamente nula. Ok? Então, essa está na iminência de cair. Então, a força resultante que está acontecendo, a única força que está atuando é o peso. E a gente sabe que o peso é a massa vezes a gravidade. Como também essa força, como a única que está sendo atuando, e como essa força ela é perpendicular à velocidade, ela vai ser também a nossa força centrípeta. Então, temos o seguinte, cortei aqui, então ela vai ser a nossa força centrípeta, cortei a massa, não preciso, então eu sei o seguinte, ó, que a aceleração centrípeta nesse momento vai ser a força, a gravidade, ok? Então, se a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre r, e aqui a gente vai considerar a velocidade mínima, tá? Velocidade mínima ao quadrado vai ser igual a r vezes a aceleração centrípeta, que é 10. Então, eu botei esse quadrado aqui, coloquei aqui em raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 6,25 vezes 10, que é 62,5. Raiz quadrada desse valor é de 7,8. Então, 7,9. A velocidade é 7,9 metros por segundo. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão tem duas letras. Novamente, uma situação parecida com essa. Mas em duas situações. Quando temos no ponto máximo, quando temos um carrinho no ponto máximo, e quando temos um carrinho no ponto mínimo. Vamos ver aqui. Vamos ao quarto. Uma esfera de 0,5 kg é presa a um carrinho a um fio de comprimento 0,75 metros e é colocada em movimento circular em um plano vertical. Quando ela passa pelo ponto mais alto, tem velocidade de 5 metros por segundo. E quando passa pelo ponto mais baixo, tem velocidade de 8 metros por segundo.
Sendo a gravidade de 9,8 metros por segundo, determina a intensidade da tração do fio no ponto mais alto e no ponto mais baixo. Então vamos entender as situações que estão acontecendo. Ok? As situações que estão acontecendo aqui. Eu vou precisar da calculadora porque eu não fiz a última conta. Vamos lá. Então temos como dado a massa dessa bola é de 0,25 gramas ou 0,25 quilogramas, que é o mesmo que 250 gramas. Eu tenho aqui o comprimento desse fio, que é o nosso raio, vai ser de 0,75, e a força da gravidade. E no ponto mais alto, vertical, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E no ponto mais baixo, 8 metros por segundo. Então ele nos está pedindo aqui a tração do fio no ponto mais alto. Então, se aqui estamos na vertical, observe que a gente temos aqui a tração, que é uma força que sempre vai estar na extremidade do fio, sempre apontando para a outra extremidade do fio, tá certo? E já como ele está no ponto mais alto, eu tenho o peso nesse sentido aqui. Então observe que a força centrípeta é aquela força perpendicular à velocidade. E aqui eu tenho duas forças centrípetas. Eu tenho aqui duas forças, desculpe, perpendicular à velocidade, que é a tração e o peso. Então a força resultante é a força centrípeta. A soma dessas duas forças é que nos dá a força centrípeta. A força centrípeta vai ser o peso mais a tração. E a gente sabe que o peso mais a tração, que é a força centrípeta, vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre r. Então, já como eu quero saber a tração, basta apenas colocar o P no outro lado da igualdade. Então, esse P passou para cá, ficou menos P. E o P é massa vezes a gravidade. Então, aqui, a tração vai ser dada por essa expressãozinha aqui. Não é... E eu só substituo os valores, tá? A massa é 0,25, a velocidade ao quadrado é 5 ao quadrado sobre 0,75, a massa 0,25 e a gravidade 9,8. Então, vou multiplicar aqui, tá? 25, vou dividir por 0,75 e vou multiplicar por 0,25. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 8,33 menos 2,5 vezes 9,8. É 0,25 vezes 9,8. Aqui é 2,45. Então, fazendo a subtração aqui, temos agora a tração igual a 5,88 newtons. Então, essa é a força de tração que acontece no ponto mais alto. Agora, vamos ver no ponto mais baixo. Determinar a tração do fio no ponto mais baixo. Aí vamos analisar aqui o que acontece no ponto mais baixo. Aqui, ó. Novamente, temos uma tração que é uma tração que está acontecendo na corda, que ela sempre aponta para a outra extremidade, tá? Então, se nesse caso aqui eu tenho daqui, a força que acontece daqui para cá, está nessa direção aqui. E, novamente, tem a força peso, já que é no plano vertical. Então, o peso sempre está apontando aqui para baixo. Então, como
como força resultante, eu tenho aqui a seguinte, a força centrípeta, já como está acontecendo o movimento, vai ser a tração menos o peso. Tá certo? Porque aqui são, ó, forças opostas. Direções opostas, subtrai. Direções iguais, soma. Então, a tração menos P vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado vezes sobre R. Novamente, esse P eu passei para cá, então ficou mais P, que é a massa vezes a gravidade. E por fim, aqui só vou trocar os valores, tá certo? 64 dividido por 0,75. Isso aqui multiplicado por 0,25. Isso aqui vai dar 21,33, somado com 2,45 mais 2,45 é 23,8. Aproximadamente, a tensão é numérica, aproximadamente isso aqui. Então, no mais baixo, a tensão é maior do que em cima, né? Então, obviamente que é maior porque a corda aqui está segurando o objeto, e esse objeto, a força peso está para baixo. Então, aqui você está sentindo esse objeto embaixo, você tem que colocar, aqui teria que se colocar uma tensão maior. E aqui uma tensão menor. Vamos para a quinta questão. A quinta questão apenas responde a letra A. A letra B, percebi que é um pouquinho complicado, então deixa ela, tá certo? A quinta questão. Um automóvel em uma pista percorre uma curva de raio R de 300 metros, com velocidade escalar de 15 metros por segundo em um local de G 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine a menor coeficiente de atrito lateral entre os pneus e a pista horizontal para que o carro não derrape. Então, a situação é a seguinte. Me perdoe o desenho. O carro está aqui em curva. O carro está em curva. E temos aqui a força centrípeta. Para que o carro não derrape, ou seja, não faça isso, esse objeto aqui, a força de atrito, ela deve se anular com outra força, ok? Ela deve se anular. Lembrando que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, ok? E essa força de atrito, ela deve, já como ela não desliza, ou seja, não tem uma força que está acontecendo aqui, ela deve se anular com outra força oposta. Qual é a força oposta que está acontecendo? É a força centrípeta. Então, realmente, a força... Então, tem que colocar aqui que a força centrípeta deve ser igual à força de atrito. Essa é a suficiente para que eles não derrapem. Então, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é essa expressãozinha aqui, igual a força de atrito, que é μ, vezes a massa vezes a gravidade. A massa eu cortei nos dois lados e coloquei a gravidade embaixo. Então, o coeficiente de atrito vai ser isso aqui, ó. A velocidade ao quadrado sobre R vezes G. Quem é a velocidade? A velocidade é 15. Quem é o R? 300. E quem é o G? 9,8. Observe que são as variáveis que foram dadas aqui na questão. Resolvi isso aqui numa calculadora. Esse é o coeficiente de atrito.